bem que você lembrou. Então, até agora eu só falei dos usos, nada que eu já não tenha falado nas aulas passadas. E aqui eu estou mostrando a classificação, né? Como que está a qualidade daquele corpo hídrico. E a depender da qualidade dele, que tipo de uso eu posso fazer? Que tipo de uso é liberado para ela? Entendeu? Então, imagina assim, imagina que você é dono de uma indústria de alimentos, sei lá, BRK, Perdigão. E aí você está pensando em expandir a sua indústria para um estado, né? Só que aí você vai chegando no estado, você vê que os rios do estado são todos com uma classe muito ruim, uma qualidade muito ruim. Será que vai valer a pena você, né, pensando economicamente, pensando do ponto de vista da qualidade da água que tem lá, vale a pena você ir para esse lugar, né, implantar sua indústria lá? Então, assim, muitas das vezes não. Então, o tipo de água que tem na região vai afetar muito a economia daquele local. Se é um local com pouca água, com a qualidade de água ruim, você vai ver que não é um local economicamente muito produtivo, né? E as pessoas ali naquela região também vão passar muitas dificuldades, população mais carente. Então, tem muito a ver com a qualidade de vida e também com a economia, certo? E aí depois eu vou mostrar alguns parâmetros que são feitos, dou uma explicadinha, mas vocês vão ver isso mais claramente nas disciplinas de poluição da água, tratamento de água. Aqui, ó, classe especial, vocês podem ver que todos os usos estão permitidos. Por quê? Porque essa água é excelente. Onde eu encontraria essa água no ambiente? Aonde? Alguém pode me dizer? Uma água ótima, com a qualidade ótima. Que, imagina assim, na bacia, os usos da bacia. Que local da bacia eu teria uma água tão boa assim? Que uso que eu estaria Nas fazendo disso nascentes? novo? Mais especificamente, não exatamente na nascente, mas claro, a nascente pode entrar. Mas uma área que seja preservada. Uma área que você tenha regiões naturais que nunca foram afetadas pelo homem. Então, você tem áreas, se for uma área de floresta, floresta. Né? Imagina ali uma área que nunca foi tocada. Depois vocês vão ter uma disciplina que chama unidades de conservação. O que é isso? Vocês já ouviram falar de parques? Parque Nacional Chapada das Veadeiras, Parque Nacional Chapada da Diamantina, Parque Estadual das Emas. Já ouviram falar de alguns parques? Sim, já. Então, esses parques são áreas, né, que são unidades de conservação, são áreas que são obrigatoriamente, por lei, áreas protegidas. Essas áreas não têm um dono, ela não é uma propriedade privada, ela é uma propriedade do governo que foi destinada para ser preservada. Então, eu não planto coisas ali. Claro que tem um tipo de unidade que aceita, né, alguns usos que são mais conservadores, mas tem áreas de proteção que você pode ter uso nenhum. Você não pode plantar nenhuma mandioca ali naquela área. Tem que Ah, deixar ela e tem, intocada. e Pode tem falar. aquelas que você pode visitar e tem aquelas que é proibida a entrada total. Tipo, você não Isso. pode ir. Os parques, por exemplo, eles são permitidos, né? Você consegue fazer trilhas, visitações em boa parte dos parques. Mas a gente tem alguns tipos de unidades que, igual você falou, que são reservas, eu esqueci o nome, mas que é proibido a entrada de humanos, né? Porque são áreas que você deixou ali para preservar alguma espécie. Imagina que tem um animal que é muito sensível a qualquer nível de poluição ou qualquer nível de presença, alteração humana, né? Às vezes ele é sensível até ao protetor solar que a pessoa usou para entrar na água. Então, esses locais geralmente é proibido a entrada. Mas tem uns que você pode fazer uso, né? A gente tem muito ali na Amazônia de áreas como reservas extrativistas, né? Que você mantém as árvores, mas você pode extrair o produto delas para fins comerciais, como as seringueiras, o açaí, entre outros. Então, essas áreas que foram mantidas, né? Então, essas unidades, por exemplo, essa reserva extrativista, uma área indígena que foi preservada, um parque, ou até mesmo essa que é intocável, essas regiões não foram desmatadas, as regiões têm o seu fluxo, né, do ciclo hídrico e etc., intactos, né? Então, por isso, elas têm uma qualidade de água muito melhor. Você vai encontrar uma água muito clarificada justamente por aquela função que eu falei que as árvores, né, a vegetação tem na filtração de água. Inclusive, depois, quando a gente for falar de tratamento de esgoto,
eu vou mostrar para vocês que existem algumas tecnologias para tratar o esgoto que você utiliza plantas para fazer o tratamento, né? Plantas e micro-organismos. Então, essa água aí, pode falar. Você falou que os rios são interligados, mas isso não interfere na qualidade dos outros? Por exemplo, Exatamente. De um rio poluído? Essa é a questão. No ambiente como um todo, a gente tem aquela capacidade de autodepuração, de resiliência. Então, por exemplo, você tem uma área muito grande, né, que tem um rio, só que uma área muito grande que é preservada. Então, dentro daquela área, provavelmente a água vai estar com uma ótima qualidade. Mas abaixo, por exemplo, você tem uma cidade, a água do trecho da cidade vai ser ruim. Vocês podem pegar, por exemplo, o rio Tietê. Pega o Google Maps e começa a olhar o trecho. O trecho do Tietê, que está dentro da cidade de São Paulo, ele é altamente poluído. Mas os trechos fora da cidade, que são regiões em que ele é preservado, que tem vegetação, ele tem uma qualidade ótima, né? Então depende muito de como naquele trecho, como que naquele trecho está sendo o uso da bacia. É cidade? É agricultura? Então, para vocês verem o quanto que o uso ali da bacia do solo influencia na qualidade. Então, eu posso te dizer assim, a não ser que você esteja lançando algo que não degrade, a autodepuração é o quê? A capacidade de decompor, de degradar. Então, imagina que eu lancei esgoto no rio, né? Naquele trecho do rio, lancei esgoto. Só que eu lancei só uma vez e parei. O que vai acontecer? Os próprios micro-organismos vão decompor aquele esgoto, né? Toda a matéria orgânica que está presente no esgoto, lembra dos ciclos, né? Do nitrogênio, do fósforo, eles vão passar de um formato que estava orgânico para um inorgânico, certo? Então, eu estou depurando, eu estou purificando aquela água naturalmente por processos naturais, pelas próprias bactérias do ambiente. Só que, às vezes, por que não acontece esse processo natural e por que está sempre poluído? Por conta de eu não dar tempo, né? Porque para isso acontecer, eu preciso de tempo. E, às vezes, alguns poluentes, eu preciso de centenas a milhares de anos para decompor ele. Por exemplo, um pesticida ou um metal pesado. As bactérias não vão degradar isso, né? Não num tempo curto, vai ser muitos e muitos anos. Então, aquele corpo hídrico vai estar comprometido a depender do poluente que eu estou jogando, sim. Tá? Então, você precisa saber, nas bacias que influenciam, tem algum uso que pode estar afetando aquele trecho do rio? Se tem, provavelmente ele está poluído, né? Mesmo que você tenha uma preservação ali em volta. Mas, de modo geral, o que eu quero que vocês tenham uma percepção os rios são interligados, mas ele também está interligado com o solo, lembra? Se o solo está tendo uma preservação, ele tem boa chance de estar mais preservado, tá? Pois talvez a gente faça uma viagemzinha aí pelo Google Maps para ver se eu consigo mostrar alguma coisa do que eu quero falar. Mas deu para entender mais ou menos? E assim, por exemplo, as nascentes, né? Geralmente essas regiões de preservação são áreas de nascente. Então, assim, a nascente está brotando agora do solo, então ela já vem com a qualidade boa, né? Mas se essa área que estiver preservada sofrer influência de outro rio, pode ser que ela esteja poluída sim. Deu para entender? Ficou claro? Alô? Estão me ouvindo? Sim, professora, deu para entender sim. Sim, professora, eu também entendi. Tá bom. Aí aqui a gente vê, ó, que isso aqui, na verdade, o que tá azul que é permitido esse tipo de água de classe especial para todos esses usos. Só que é o seguinte, a lei fala o seguinte, as águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em usos menos exigentes, desde que estes não prejudiquem a qualidade da água. Então, por exemplo, essa água com uma ótima qualidade, eu posso fazer, por exemplo, navegação? Posso, só que se essa navegação estiver poluindo essa água, sei lá, tá jogando óleo do motor do navio, aí eu não posso usar, não posso fazer navegação. Por exemplo, vou criar vaca. Mas a vaca vai ter o pisoteio. A vaca vai lá e vai fazer aquele lamaçal nessa região. Eu vou estar sujando a água. Então, se o uso que eu quero fazer
poluir a água, prejudicar a qualidade da água, ele não é permitido, certo? Então, de modo geral, onde é que eu vou encontrar essa água? E, de fato, para que mesmo ela vai ser usada? Ela vai ser usada para essa primeira opção aqui, ó, a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. Então, são áreas onde você geralmente não tem uso, são as unidades de conservação. Se for para eu beber, ó, consumo humano, eu só preciso fazer desinfecção dessa água, praticamente, tá? Porque é uma água que ela já tá com uma qualidade muito boa. Classe 1. Classe 1 tem uma qualidade boa também, só que ela precisa de um tratamento, né? Não basta eu fazer apenas desinfecção, vou ter que fazer outro tratamento, uma filtração, né? Ó, a classe 1 já não pode ser utilizada também para áreas de preservação, para animais, né? De proteção integral. A classe 2, também você praticamente pode fazer todos os usos. Ó. 1 e 2 pode fazer todos os usos dela, mas aí, por exemplo, se for para consumo humano, o classe 2 eu preciso fazer o tratamento convencional. Depois eu vou explicar sobre os tratamentos de modo, né, simplificado, mas você vai ter que ter um tratamento um pouco melhor do que o do 1, certo? Classe 3 também pode fazer consumo humano, desde que você faça um tratamento avançado, tá? Então, ó, e você não pode fazer aquicultura, nem tomar banho na água de classe 3 e nem fazer proteção das comunidades aquáticas. Então, ó, para classe 3 eu já perdi 4 usos, ó. Se eu for fazer irrigação, se a água for de classe 1, eu preciso hortaliças consumidas cruas e frutos que desenvolvam rente ao solo e que sejam inseridas sem remoção de película. Então, eu posso fazer, né, para esses tipos de alimentos. Aqui para o 2, eu já não posso fazer, por exemplo, para alface, eu posso fazer no jardim, eu posso fazer por árvores frutíferas, mas se for uma hortaliça, assim, que tenha contato direto com a água, talvez já não é legal fazer. E, por exemplo, na classe 3, eu já não posso ter hortaliças, eu só posso ter, por exemplo, irrigação de grama ou de outro tipo de cultura arbórea, né, ou aquelas forrageiras. Ou seja, porque a qualidade já não é boa, eu não posso irrigar uma alface com essa água e depois comer a alface crua. E 4, eu perdi praticamente todos os usos, ó. Os únicos 2 usos permitidos é navegação e harmonia paisagística. Tudo bem até aqui? Tudo isso, né, a lei dos recursos hídricos vai trazer um enquadramento como um instrumento, né, mas aí ele vai ser mais detalhado nessa resolução do CONAMA, que é a 357. E vocês vão ter a disciplina de legislação ambiental, né, e depois vocês vão entender quais são, de fato, as leis importantes para essa área ambiental. O CONAMA, eles são resoluções que, digamos, detalham as leis, né? Eles vão trazer valores, padrões, limites de valores que eu posso ter de poluição, tanto no ar, quanto na água, quanto no solo. E aqui, né, deixando claro que uma coisa que é muito importante que vocês tenham essa malícia, né? Que a água poluída é resultado de um uso. Se é uma área preservada, a gente já viu que não tem poluição. Então, quem é que está poluindo a água, né, superficial ou subterrânea? São os usos humanos. Então, tem usos humanos que vão poluir pouco e tem usos humanos que vão poluir muito, né? Aqui eu tenho uma imagenzinha, ó. O que vocês acham? Essa água está poluída ou não? Vamos observar aqui o que está rolando, né? Aqui a gente tem uma área, a gente tem um lixão, né? Um lixão ali a céu aberto, com todo o lixo sendo depositado. Peraí, alguém mandou mensagem? Não, professora, eu só achei graça aí. Ah, tá. Então aqui, ó, a gente tem usos, que é um lixão contamina o solo, né? Não sei se vocês sabem, mas principalmente a parte de mistura de lixo orgânico, ele vai decompondo e vai gerando um líquido, né? O chorume,
é aquele líquido escuro, com muito odor, ele é ácido. Então, isso vai percolar no solo, vai chegar no aquífero, e o aquífero vai contribuir aqui para o rio. Então, vai contaminar o rio e vai contaminar a água subterrânea. Aí, aqui eu tenho o cara desmatando as arvrinhas, né, para desproteger a margem do rio aqui. Aí, eu tenho uma criação de porcos, né, uma granja, um chiqueiro. E aí ele não está fazendo nada, não está tratando nada. Então todas as fezes e lama aqui dos porcos está caindo direto no rio. E aí mais embaixo eu ainda tenho, né, porque não estava bom o suficiente, eu tenho aqui uma plantação de abóboras em que o nosso amiguinho aqui está jogando agrotóxicos, né? E os agrotóxicos, ó, estão lixiviando tudo para o rio. E aqui mais em cima eu tenho uma senhora aqui jogando lixo no rio, né? Essa parece muito absurdo, mas é claro que aqui é uma ilustração, mas isso aqui acontece na realidade, né? Boa parte das áreas não mantém as margens dos rios, as pessoas costumam fazer, né, o desmatamento até bem próximo ao rio, enquanto ela consegue plantar, né, áreas agricultáveis, ela às vezes corta tudo, então a gente tem poucas margens preservadas. Ou está preservada, mas não na quantidade que seria de fato importante, significativa para a proteção. 50% do nosso país ainda tem lixões, né? Metade das cidades ainda destinam seus resíduos sólidos, o seu lixo, por meio de lixões. As granjas eu já vejo, pelo menos assim, granjas de empresas grandes, por exemplo, da Perdigão, da BRK, fazem o tratamento do esgoto, sim, tá? Então, boa parte, pelo menos aqui na nossa região, as granjas, elas recebem tratamento. Mas, por outro lado, a nossa região é uma região muito agricultável e agricultura de alta precisão, né, de monocultura, e o pesticida é algo muito presente na nossa região. Tá? E lixo na rua? Sim, tem lixo na rua, né? Não sei se vocês já repararam, mas pelo menos aqui no bairro que eu moro tem muito lixo nos lotes baldios, nas ruas, porque as pessoas não acondicionam direito, ou pessoas que jogam lixo diretamente na rua mesmo, joga para fora do carro. Infelizmente, a cultura e a educação das pessoas ainda não contemplam que isso daqui é um problema ambiental, né? E que afeta ela própria, porque ela vai fazer uso depois dessa água do rio. Essa mesma água, às vezes, está abastecendo a torneira dela e ela não consegue ter essa percepção, né? E aqui uma cidade, né? E daí cidades é um grande problema, porque daí a gente tem esgoto, né? Gerando aí uma grande quantidade de esgoto e também muito lixo, resíduos sólidos em áreas urbanas, tá? Então, contaminação, poluição do rio. Tem, então, resultado de usos, né? Como eu falei, resíduos sólidos, agricultura, desmatamento, né? Criação de animais, etc. Deu para entender aqui o que eu quis trazer com essa imagem? Que a água em si ela não vai se poluir sozinha, né? Então, são os usos humanos que às vezes que não são feitos da forma correta que causam essa poluição. O que é a função do engenheiro ambiental? É fazer com que esse uso aqui seja o menos poluente ou impactante possível, não só para a água, mas para o solo e para o ar. Então, nós trabalhamos com tecnologias, com medidas de controle de poluição que vão evitar que essa, né, situação de causa aqui aconteça. Por exemplo, aqui eu citei algumas fontes de poluição, né? Aqui eu coloquei quanto à origem, né? Então, a localização desse despejo pode ser um despejo pontual, por exemplo, o lançamento de esgoto por uma tubulação, e pode ser a poluição difusa. Alguém pode me dizer qual que é a poluição difusa aqui nessa imagem? Peraí. Só nessa daqui. Pode ser nas duas. Essa daqui, qual que é a poluição que está acontecendo de forma difusa e qual que é a poluição que está acontecendo de forma pontual? Alguém? Vamos, gente. Professora, essa eu não sei. Não? Ótimo.
A pontual é aquela poluição em que, por exemplo, uma chaminé, ou, por exemplo, essa tubulação de esgoto. Essa tubulação de esgoto sempre vai jogar o esgoto nesse ponto do rio, nessa localização. Então, é um local que eu, por exemplo, poderia saber e ter controle de onde que está essa poluição. Já a difusa é aquela que é dispersa, eu não tenho controle. Por exemplo, esse lixão aqui, ó, a poluição dele vai vir de forma difusa, por exemplo, choveu, caiu, passou nesse lixão e a água da chuva chega no rio. A água de chuva vai chegar por uma tubulação, vai chegar só num ponto do rio? Ela vai chegar por todo lado, né? Ou seja, ela vai chegar de uma forma dispersa. A poluição difusa é principalmente aquela, né, que é espalhada, por exemplo, o lixo na rua. Ele é difuso, tem lixo para todo lado na rua, não é um ponto específico. Entendeu? Deu para entender mais ou menos? Por exemplo, a poluição do agrotóxico. O agrotóxico é jogado ali, ele está espalhando no ar e várias partes do solo, tá? Então, não é um único ponto. É uma parte bem maior, bem mais difícil de eu ter controle sobre ela. Deu para entender? Difusa e igual? Deu sim. Sim. Agora deu? Sim. Então, a poluição ela pode ser tanto de forma pontual, que é geralmente quando tem um ponto específico, por exemplo, o esgoto de Rio Verde é lançado depois de tratado num ponto exato do rio, certo? Agora, a poluição que chega com a água da chuva, ela não é exatamente um único ponto do rio, ela é bem espalhada. E nós temos acontecendo esses dois tipos de poluição. Águas superficiais, geralmente, a gente tem lançamento de esgoto doméstico e industrial, que geralmente são poluições pontuais. Eu tenho água de chuva, que é uma poluição difusa. E aí, junto com a água de chuva, vem de tudo, né? Resíduos sólidos, pesticidas, fertilizantes, detergentes, poluentes atmosféricos que se precipitam, né, quando chove, sedimentos e etc. Então, a poluição difusa, ela é muito mais difícil de eu controlar, porque a única forma de eu controlar ela é cuidando do solo, né? Imagina assim, na agricultura, aquele solo está totalmente exposto, revirado, revolvido lá. Choveu, é óbvio que vai ter poluição difusa, aquele solo vai ser carreado. Então, tem como eu tratar? Não, não tem como eu tratar, não tem como eu fazer muita coisa. A única forma de eu evitar que essa poluição aconteça, que esse solo se desprenda, é plantando coisas nesse solo, né? Forrando ele ali com vegetação ou outras técnicas, né? Curva de nível e etc., de forma com que ele fique, né, mais estável e não se desprenda, que não vá para os rios com a água da chuva. Água subterrânea. Que tipo de poluição eu posso ter na água subterrânea? Percolação do chorume, lembra? O lixão, o chorume, aquele, né, líquido da degradação do lixo, ele vai infiltrar no solo, vai chegar nas águas subterrâneas, né? A infiltração de águas contaminadas. Às vezes eu tinha alguma contaminação superficial ali no solo, mas choveu, a poluição, esse poluente se diluiu, solubilizou na água e depois a água infiltra, então pode estar contaminando o aquífero. E postos de gasolina, gente, postos de gasolina, a gente tem muitos problemas com os tanques, né, que às vezes vão ficando velhos e podem ter furos, ou postos de gasolinas abandonados, né, com tanques velhos, que aí acabam contaminando o solo. Ó, nessa imagem eu tenho aqui mais ou menos alguns tipos de poluição que mostra também a poluição de água subterrânea. Por exemplo, asfalto, né? Do que é feito o asfalto? Daquele derivado do petróleo, pinche, sei lá como que chama aquilo. Parte dele vai percolar no solo, né? Então, ele vai contaminar o solo. Fossa negra, né? Que fala que é quando as pessoas só furam um buraco e lançam o esgoto ali, que é muito comum. Se o solo não foi impermeabilizado,
essa poluição está infiltrando e chegando até as águas subterrâneas, até o lençol freático. O lixão também é uma grande fonte de poluição. Professora, Pode falar. e as pessoas que faz o poço artesiano perto Da fossa. da fossa dela? Não é incomum, né? Inclusive eu, pelo menos, muita gente tem muita confiança na água de poços, né? De cisternas, porque é uma água geralmente muito clarificada, né? Só que, por exemplo, eu mesma, eu não confio em água de cisterna, de poço, de dentro de cidades, porque dentro das cidades a gente tem muita poluição do solo. Muitas fossas, né? Se é um lugar que não tem rede de esgoto e você põe uma cisterna, você tá ali uma cisterna para 20 fossas ali do lado. Então, assim, pode sim ter contaminação, né? Então, a gente às vezes acha que a água subterrânea nunca vai ser poluída, é só água dos rios. Não. A água subterrânea também recebe poluição. O pesticida, por exemplo, que está na planta, com a chuva, a água que infiltrou, passou pelo pesticida e infiltrou, vai infiltrar com pesticida. Fertilizante também, nutrientes, pode infiltrar com nutrientes. Então, assim, tem que ter cuidado. Quando geralmente o lençol está muito profundo mesmo, geralmente tem mais chance dessa água não ter recebido contaminação. Mas quando o lençol freático é bem próximo do solo, bem superficial, próximo à superfície, existem maiores chances, né, de estar poluída. Então, aqui a gente tem, por exemplo, até mesmo o poluente que está na atmosfera. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma indústria lançando poluente na atmosfera. Choveu, ó, além de ter formado chuva ácida aqui, né, que está dizendo que tem óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, você pode estar produzindo chuva ácida ou outros poluentes que estão aqui vão se solubilizar na água de chuva e vão chegar até os rios, né? Então, a gente esquece que os poluentes do ar também estão tendo contato com a água, né? Por conta do ciclo da água. Então, a água de chuva, às vezes, ela vem com contaminação, porque ela solubiliza gases que estão na atmosfera, solubiliza a poeira que está na atmosfera, né? Quando chove, tipo, nessa época de seca, se desse uma chuva hoje, ia vir aquele cheirão de terra, né? De terra molhada, porque os poluentes que estão no ar vão solubilizar na água de chuva. Efluentes de formas gerais de áreas urbanas, né? Postos de gasolina por conta do derrame aqui dos tanques velhos. A gente tem a estação de tratamento de água, fossas, né? A parte de porcos, a parte de pesticidas e fertilizantes. Tudo isso aqui é fonte de poluição. Aqui eu ainda coloquei, né, depósitos de produtos perigosos na indústria, né, na indústria automobilística, na indústria química, até a indústria têxtil, né, eles utilizam matérias-primas, produtos que são perigosos, que são contaminantes, que causam danos para a saúde, são tóxicos, são cancerígenos, são infectantes. O que acontece? Esse resíduo, ele nunca vai deixar de existir. Imagina, por exemplo, uma usina nuclear. Você está usando urânio. O urânio é radioativo. E aí você para pensar, para onde é que está indo os resíduos de urânio? Aonde está sendo colocado esse resíduo que nunca, né? Milhares e milhares de anos, ele nunca vai deixar de ser radioativo. Então, ele está em algum local que está sendo armazenado e que precisa ter um determinado controle. Se algum dia foge, né, da capacidade humana, ou por meio de um acidente, por meio de um caos, esse poluente vai ser dispersado no ambiente. Uma vez que ele é dispersado, ele chega nos rios ele contamina os peixes, as pessoas comem os peixes, contaminam as pessoas, ou outros animais comem aquilo e nós comemos os animais, ou a planta absorve e nós comemos a planta. Então, ele entra, às vezes, na cadeia alimentar e pode causar muitos danos, né? Não só radioativos, mas outros tipos de produtos perigosos. Depois eu posso tentar trazer alguns casos famosos, né, de regiões que foram contaminadas
por produtos perigosos, né? Vocês devem saber de Chernobyl, que foi um acidente da usina nuclear, mas a gente tem vários outros. A gente tem um de... Ai, como é que é o nome? Ah, eu preciso ler. Mas tem um muito famoso que é de Minamata, que era uma região com uma bacia, né? Uma baía, na verdade, que recebia água de vários rios, depois desembocava no mar. E esse local tinha uma cidade, as pessoas viviam do rio, da pesca, né? Dessa baía. Boa parte da alimentação das pessoas dessa cidade, que é Minamata, no Japão, eles viviam da pesca. E aí tinha uma indústria que estava jogando esgoto com mercúrio, né? O mercúrio é um metal pesado, ele causa muitos danos à saúde. E aí, ninguém sabia disso, continuou comendo os peixes, aí de repente começaram a observar que as pessoas estavam... Os animais, começaram primeiro nos animais, eles tremiam muito e tinham, né, algumas convulsões, algo do tipo. E aí todo mundo começou a chamar a doença de Minamata. Só que ninguém sabia o que estava causando aquela doença. Aí depois dos gatos começou a passar para as pessoas e várias pessoas começaram a ter esses efeitos, né? E até que descobriram que o que estava causando aquilo era o mercúrio que estava sendo lançado no rio, né? Como eles comiam os peixes, os animais também tinham contato com essa água, bebiam também dessa água, então praticamente todas as pessoas da cidade na época tiveram algum dano e afeta o sistema nervoso, dá câncer. Então, depois vocês podem jogar no Google e ver algumas imagens, é um negócio meio chocante. Esse é um dos casos, né? Mas a gente tem outros casos bem famosos que vocês vão ver melhor quando vocês forem estudar gestão ambiental. Tudo bem até aqui? Sim. Tá tudo bem. Tudo. Aqui aquela mesma imagem, né, que eu trouxe. Então, se nessa bacia hidrográfica, que tem vários usos, alguns usos estão poluindo ou coletando mais água do que deveria, vai causar problemas, né? Então, se eu estou contaminando a água, igual no caso de Minamata, a indústria contaminou a água, a cidade usou a água e todo mundo da cidade ficou doente. Então, assim, tem ligação, tem relações, e todos esses usos estão relacionados com os rios. Não são ambientes separados. No ambiente, tudo está interligado. A atmosfera está interligada, o solo está interligado com a água. Então, o ambiente, ele não é isolado. Eu, pelo menos, demorei a cair essa ficha, assim, de que tudo está interligado e que uma coisa está afetando a outra. Né? Às vezes a gente vê uma água poluída, mas a gente nem se pensa, nem critica da onde que está vindo essa poluição, né? Então, eu quero despertar essa malícia, eu quero que vocês entendam essas interligações, essas relações, como que os seres vivos estão ligados. Então, se eu contaminei a vaca, eu vou comer a vaca, entendeu? Isso vai me afetar de alguma forma. Se eu poluir o rio, eu vou beber água desse rio, vai me afetar. Então, Professora, eu quero... Pode falar. é igual aquele rio no Espírito Santo que foi afetado, que agora os produtores não podem mais pescar e plantar nada. Você fala com algum dos acidentes das barragens lá? Ou é outro? Sim, aquele lá do Espírito Santo, eu esqueci o nome. Ah, tá. Você fala os desastres lá de Brumadinho, Mariana, esses? Ou é outro? Isso, é esse que foi afetado com os rejeitos. Sim. Uhum. Então, por exemplo, a barragem chega, né, tá no solo, mas ele vai drenar. O solo sempre drena tudo para o rio, né? A topografia, o relevo é propício para que a água chegue nos rios. Então, chegou nos rios, de um rio caiu em outro rio, e eu acho que chegou até no mar, né? O de Mariana, eu lembro que ele ficou um tempão e contaminou até todos os rios à frente até chegar no mar. E todas aquelas regiões tiveram seus usos comprometidos. Então, se eu tinha uma indústria usando aquela água, pronto, vou ter que minha indústria quebra, eu não tenho condição de usar água poluída. O solo também, o solo que foi contaminado, o que eu vou plantar? Não nasce nada, né? Nem se eu quisesse, nasceria nada, porque o metal pesado vai impedir o desenvolvimento das plantas. E mesmo que as plantas crescessem, elas poderiam estar contaminadas. Então, é justamente isso que eu quero que vocês
percebam, tá? Às vezes tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, mas eu gosto de fazer um exercício. Sempre que eu começo a andar, caminhar, viajar, qualquer lugar que eu vou, eu sempre fico observando como que tá as ruas, se as ruas são limpas. Se eu vejo um rio, eu sempre tento observar se ele tá, né, com uma cor muito alta, uma turbidez muito elevada. Eu sempre observo se ele tem margem de vegetação ou não, se tem algum ponto que está sendo lançado esgoto nele. Então, é coisas que a gente começa a observar no próprio ambiente que a gente vive, tá? E é bem interessante fazer esses exercícios. E aqui, então, né, eu já falei muitos deles, mas só para ficar registrado, né, alguns efeitos e consequências da poluição. Principalmente aqui a gente está dando ênfase na poluição da água, né? Então, ó, redução das disponibilidades hídricas, já que a gente falou que se a água estiver poluída, não posso usá-la para nenhum uso, a depender da poluição. Aumento dos gastos com tratamento, então, ela está poluída com esgoto. Dá para eu tratar? Dá, só que eu vou ter que gastar mais dinheiro, mais estrutura para poder tratar essa água. Prejuízos à saúde, né? Desde uma diarreia até um câncer, a depender da poluição que está ali nessa água. Degradação dos ecossistemas, né? Quando eu lanço, por exemplo, o esgoto, que tem uma alta carga orgânica, acontece aquele fenômeno. A degradação. A gente tem que pensar o seguinte, bactérias existem em todos os lugares. Existe bactéria em tudo quanto é canto. Aqui onde eu tô tem bactéria no meu corpo inteiro, tem bactéria na minha boca, no meu intestino, na minha pele. Só que nem todas essas bactérias são maléficas, né? Na verdade, são muito importantes. Acho que, imagine o planeta sem os micro-organismos. Não existiria vida, né? Porque tudo que morreu não ia ser degradado e os nutrientes dos seres que morreram não iam ser reaproveitados para que nascessem novos seres. Então, a vida depende desses micro-organismos. E eles estão atuando o tempo todo, só que eles são afetados por condições ambientais. Por exemplo, se eu vou aqui num rio no Brasil, o Brasil é um local muito quente, que tem insolação o ano inteiro, e se eu lancei esgoto no rio aqui no Brasil, esse rio vai feder pra caramba e vai degradar, essas bactérias vão degradar esse esgoto. Mas imagina que eu lancei esse esgoto num país, ali numa região fria, no inverno, tudo congelado. Bactérias, quando estão no ambiente frio, elas não vão desenvolver, não vão proliferar, elas vão ficar adormecidas. Então, por exemplo, existe a bactéria, mas não está degradando. Imagina um cadáver. Pega um cadáver, coloco aqui num local bem quente, em 1, 2 dias o cadáver já está fedendo. Se eu pego um cadáver e coloco no congelador, ele não vai ficar ali, ó, anos ali, talvez intacto. Por quê? Porque ele está congelado. Tem bactéria nele? Tem. Só que as bactérias estão inativadas. É por isso que você tem geladeira na sua casa. Não significa que os alimentos que estão na geladeira não tem bactéria. Tem. Só que a bactéria está inativa por conta da temperatura muito fria. E o que eu quero mostrar a depender das condições ambientais, essa degradação vai acontecer. Se eu lancei esgoto, vai degradar. Se degradar, essas bactérias vão usar o oxigênio. Quando as bactérias usam o oxigênio que está dissolvido na água, os peixes vão ficar sem, e os peixes vão morrer, entendeu? Então, quando eu lanço uma poluição, eu estou afetando a vida do rio. O rio tem vida, não só peixes maiores, mas tem os fitoplânctons, tem os zooplânctons, que são os seres menorzinhos. E um depende do outro, né? A gente tem uma cadeia alimentar ali dentro do rio. Um come alga, o outro come o zooplâncton, um peixe menor come o zooplâncton, um peixe maior come o peixe menor. Ou seja, eu estou afetando a biodiversidade, né? E eu tenho que me preocupar muito com isso. Eu estou mantendo espécies de plantas, eu estou mantendo espécies de animais, ou está sobrando nada, né? E isso é muito importante para a saúde do ambiente, para a qualidade de vida do ambiente. E da economia também. Muitos locais, por exemplo, se a gente está falando de peixes, muitos locais, regiões, dependem exclusivamente, economicamente falando, da pesca, né? Aquele caso mesmo que já ninguém fala, né? Mas
Lembra do derramamento de petróleo ali no litoral brasileiro? Muitas daquelas regiões que foram afetadas depende do turismo e depende da pesca. O turismo, ninguém vai querer visitar uma praia poluída de petróleo e a pesca, quem vai comer peixe contaminado e causar um câncer depois? Então, está afetando economicamente muito fortemente aquela região por conta dessa poluição. E ainda a desvalorização dos serviços ambientais oferecidos pelos recursos hídricos. Eita, o que é isso? Alguém já ouviu falar em serviços ambientais? Sim, não? Eu não. Não? Lembra quando eu falei do ciclo da água e da interceptação pelas plantas, todo o serviço que as árvores fazem, né, de proteger a perda por evaporação, de melhorar a infiltração da água no solo, lembra? Aquilo é um serviço ambiental, tá? O que a natureza, os seres vivos e esse equilíbrio, né, que mantém água nos rios, que mantém a qualidade da água dos rios, isso é um serviço ambiental. Essa floresta, essa área que você não desmatou, ela está promovendo o quê? A qualidade da água do rio que passa na sua propriedade, mantém a água na sua propriedade. Eu mesma conheço muitos, né? A família do meu marido tem fazendas, e ao longo dos últimos anos os rios secaram todos. Ou seja, eles desmataram tudo até a beira do rio e secou. Se ele tivesse deixado, talvez teria água no rio. Então, é um serviço ambiental. Deixar uma área florestada, eu estou deixando ela ali porque ela tem uma função, né? E essa função que ela exerce é um serviço ambiental. Inclusive, existem programas que pagam por isso, né? Existe um programa que é Produtor de Águas, que é basicamente um programa do governo, né, que eu pego ali alguns pequenos proprietários rurais, ou até mesmo grandes, e eles recebem, né, uma quantia, não é uma quantia muito grande, mas eles recebem por deixar a área de reserva, de APP, à margem do rio, por não desmatar. Então, eles vão receber por manter aquela área intacta. É um valor simbólico, mas é melhor do que, às vezes, ele desmatar e não ter uma produtividade daquela área, porque acabou a água e não tem como ele produzir. Deu para entender um pouquinho, assim, levemente? Isso aí entra, né, em termos mais da legislação, mais aprofundados, mas, por enquanto, eu só quero que vocês entendam o que é o serviço ambiental. O serviço ambiental é o papel que aquela floresta, que aquele ambiente natural exerce na manutenção da vida, na manutenção da água. Por exemplo, a floresta amazônica. Muitos estudos mostram que ela é responsável pela boa parte das chuvas no restante do país, principalmente na região sudeste do país. Então, a Amazônia está fazendo um serviço ambiental. Se eu retiro a Amazônia, eu posso perder água, posso ter umas secas extremas. Se eu tenho seca extrema, eu não consigo plantar. Se eu não consigo plantar, a economia do país vai para baixo, porque a economia do país depende da agricultura. Então, deu para entender o papel daquela floresta, deu para entender o papel daquela área que você deixou intacta? Então, às vezes, você está tendo mais benefícios do que problemas. Não, politicamente, a gente está vivendo, né, umas questões muito complexas na política, né? Por às vezes, ignorância, falta de conhecimento, né? Então, às vezes, a gente escuta muitas mentiras que são ditas e fazem entender de que desmatar é benefício. Eu estou desmatando e estou tendo uma área que eu posso produzir, estou tendo uma área que eu posso pôr o gado, pôr a soja e ganhar dinheiro com aquilo. Você até pode ganhar muito dinheiro com aquilo naquela área, mas ao longo do tempo, você pode estar contribuindo por uma série de problemas a serem encadeados. Por exemplo, perda de água, né? Por exemplo, o mar do Aral, que eu mostrei para vocês, que secou, né, praticamente todo o mar do Aral. Eles sabiam que aquilo ia acontecer? Sabiam, mas na época eles optaram por usar a água do mar na irrigação.
plantaram, provavelmente na época, rendeu o dinheiro, mas uma vez que o mar secou, aquela região virou um deserto, né? Não tem como se produzir mais nada. Então, é por isso que a gente fala muito do desenvolvimento sustentável, que é você desenvolver economicamente sem destruir, né? Sem perder aquela manutenção daquele serviço ambiental. Uma vez que eu perco esse serviço ambiental, aquela região está fadada, às vezes, a perda de água, perda de produtividade, perda de fertilidade do solo. E áreas inférteis e sem água não valem um tostão, tá? Então, só para começar a botar essa ideia, né? Porque a gente está falando de valorização. Quando a gente fala de valorização, a gente está também relacionado à economia de um determinado local. Deu para entender, pelo menos assim, brevemente? Mais para frente, de repente, eu posso deixar alguns documentos, mesmo que eu não cobre na disciplina, algumas coisas na ANA, naquele site da ANA, vocês vão encontrar o curso, lembra dos cursos da ANA? Vai ter um curso lá na ANA só para serviços ambientais. Se alguém tiver mais interesse sobre isso, já pode estar assistindo essas aulas, são totalmente gratuitas, tá bom? Pelo menos baixar o material, tem muito material lá que você consegue fazer download, mesmo sem fazer o curso. Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tranquilo? Tá. Tá? Mais efeitos e consequências, né? Desequilíbrio ecológico e perda de biodiversidade. O que é isso? Você às vezes perde espécies, as espécies deixam de viver ali. Né? Por exemplo, animais silvestres. Animais silvestres, eles têm um habitat dele. O habitat dele é um ambiente natural, um ambiente que não foi degradado. Por exemplo, cidades, né? Que animal que vive no concreto, ou, sei lá, numa monocultura. Muitos animais não vão viver naquela monocultura. Então, perda de biodiversidade significa também perda de espécies, perdas, né? Por exemplo, o cerrado. O cerrado, ele é o que a gente chama de um ambiente, né? O hotspot, com espécies endêmicas. Isso significa que as espécies de animais e plantas que existem aqui no Cerrado não existem em nenhum outro local do planeta. Uma vez que eu perdi essa espécie, né, eu perdi ela para sempre. Às vezes uma espécie que demorou milhares e milhares de anos para evoluir, né, para chegar numa complexidade de vida que ela tem, ela simplesmente pode deixar de existir. Né? Então, isso é muito importante. Eutrofização e suas consequências. Na aula passada eu falei sobre eutrofização. Alguém lembra o que é? Ou se não lembra, quer que eu explique? Explica, professor. Poluir a água e crescer musgo, essas coisas, e acabar com a vida, não é? Nem assim. É mais ou menos isso. Uhum. Nutrientes, está ligado principalmente a nutrientes, que é nitrato, amônia, né, que são elementos do nitrogênio, do fósforo também, do potássio, principalmente fertilizante que eu uso na agricultura, ou próprios nutrientes que tem no nosso esgoto. Lembra que eu falei que quando nós comemos, boa parte do que a gente comeu é liberado nas fezes, o corpo não consegue aproveitar 100%. Então, as nossas fezes, urina, tem muito nutriente, né? Ou o próprio nutriente que eu botei direto na agricultura. Se eu lanço esgoto no rio, né? Ou se com a chuva vem fertilizante para o rio, esse excesso de nutriente, principalmente em ambientes lênticos, que são aqueles lagos e reservatórios que fica mais parado, aquela água mais parada, que não tem muita corredeira, começa o quê? As algas e plantas aquáticas, elas começam a proliferar. Você tem sol e tem nutrientes, você tem comida e sol, elas começam a desenvolver loucamente. A depender do grau que eu vou ter, né, de algas crescendo nesse rio, essas algas vão impedir que entre luz. Quando essas algas morrem, elas viram matéria orgânica, as bactérias começam a degradar, as bactérias consomem oxigênio e os peixes morrem, ou seja, virou uma lama verde ali,
né? Claro que tem vários níveis de eutrofização, tá? Nem sempre é um nível preocupante, mas pode ser preocupante. Além disso, algumas algas, que são algas azuis, que na verdade são cianobactérias, elas liberam toxinas extremamente tóxicas, e essas toxinas não são removidas no tratamento de água. Então, por exemplo, se uma cidade está usando esse lago para abastecer, né, a abastecimento humano ali nas torneiras, esse tratamento pode não remover as toxinas, essas toxinas podem chegar até as torneiras, as pessoas consomem essa água e podem desenvolver doenças, né? Algumas toxinas, por exemplo, uma que eu trabalhei no meu mestrado, a cilindropermopsina, ela é uma toxina que afeta os rins, afeta o fígado, ela afeta, né, boa parte de praticamente todos os órgãos e ainda pode causar câncer, né, pode causar desregulação do sistema endócrino, enfim, é uma toxina muito, né, ferrenha em questão de saúde. Depois a gente vai ver isso também, eu não sei se todo mundo viu as aulas que eu postei, mas nas aulas que eu postei antes eu falei um pouquinho sobre eutrofização também. Degradação da paisagem estética, né? Ninguém em uma cidade que está passando um rio podre, né? Fedorento, cheio de lixo, sem peixe, sem vida, isso afetou a paisagem, né? Afetou a estética e às vezes até condições de qualidade de vida daquele ambiente. Redução do bem-estar social, né? Se está poluído, se não está legal, se não está bonito, se fede, afeta a qualidade de vida também. E ainda, desvalorização de terras. Imagina que você quer plantar alguma coisa para a agricultura. A água que tem naquele rio que você ia usar para irrigar está podre. Não tem como você usar ela para irrigação, é classe 4. Você vai fazer o que com essa terra se você não pode irrigar? Né? Então, você está desvalorizando, você não vai conseguir, às vezes, vender essa terra por um preço bom, porque é uma terra que não tem água com qualidade, né? Como avaliar a qualidade da água do corpo hídrico? Né? Como que eu vou saber se a água é especial, se é classe 1, se é classe 2? Claro que eu posso ter uma noção só pelo uso da bacia. Geralmente, classe 4 são rios que estão passando dentro de cidades. Classe 2 e 3 são rios que estão passando dentro de áreas agrícolas. E classe 1 e especial são águas de rios que estão passando dentro de áreas preservadas, né? De florestas, de áreas preservadas. Mas, de modo geral, eu preciso usar alguns indicadores de qualidade da água, que nada mais é do que análises físicas, químicas e biológicas, que eu faço no laboratório, pego uma amostra de água, levo ao laboratório, e a partir, né, dessas amostras, eu analiso alguns parâmetros que vão me dizer, né, se essa água é boa ou não. Por exemplo, físicos, eu posso fazer análise de cor, turbidez, temperatura, sabor e odor. Turbidez é uma análise indireta que consegue detectar, né, a partir da reflectância da luz, depois a gente vai ver isso melhor em tratamento de água, provavelmente eu vou dar essa disciplina para vocês, de que eu tenho sólidos suspensos na água. Então, se eu tenho solo que foi desprendido, algum sedimento, areia, micro-organismos, uma série de coisas pode estar vinculada a essa alta turbidez da água. Algas, né? Se eu tenho uma água com muita algas, que a água chega a ficar verde, vai dar uma turbidez muito alta, né? O esgoto que está, né, cheio de fezes e outras coisas, vai ter uma turbidez altamente alta e cor também muito alta. Temperatura também, porque os micro-organismos estão degradando, então na reação do micro-organismo degradar a matéria orgânica, a água vai aquecer, né? Químicos, produtos, análises químicas, eu posso analisar pH, que tem a ver com a acidez da água, né? Alcalinidade, que tem a ver com alguns elementos, carbonatos, hidróxidos que estão presentes na água. Dureza tem a ver com carbonatos de cálcio, de magnésio. Águas, por exemplo, de regiões litorâneas, que você tem muito carbonato de cálcio ou de magnésio, a gente diz que a água é dura. Alguém já foi tomar banho em algum local assim e não espumou, o sabonete não espumou? Ou o shampoo não espumou?
Nunca aconteceu isso comigo, não. Não? Águas duras que tem esse excesso de carbonato, esse carbonato geralmente é por conta da própria origem da água. O solo, né? Se o solo for muito rico em carbonato, boa parte dele vai solubilizar na água. Então, aquela região pode ter rios com muitos desses carbonatos. E se for uma quantidade alta, esses carbonatos vão impedir que forme espuma, né? Eu mesma já fui em alguns locais. Quando eu fui tomar banho, eu tô lá tomando banho em espuma e eu esfrego o sabonete até que eu fui me dar conta de que a água era uma água dura, né? Por conta dessa não capacidade de fazer espuma. Bem interessante. E aí a gente pode ter uma série de outros elementos. Lembra que eu falei que a água é um solvente, né? É um solvente mais abundante na natureza. Então, praticamente quase todos os elementos vão, né, se diluir, vão se solubilizar a água. Então, a água vai ter oxigênio, vai ter carbono, né? Só que se, por exemplo, eu medir e a água deu ali excesso de componentes orgânicos, por exemplo, se eu lancei esgoto, fezes são matéria orgânica, né? Então, se tem muita matéria orgânica, pode indicar que eu tenho uma contaminação, tá? Foi uma água contaminada de alguma forma, com esgoto e etc. Então, eu faço essas análises, é como se fosse uma análise. Imagina que você está doente, você tem que fazer um exame de sangue para saber que doença que você tem. Eu faço um monte de exames e análise da água para tentar identificar qual que é o problema, o que está acontecendo. Né? Então, é a partir dessas análises, desses indicadores, que eu consigo ter uma verdadeira noção de como que é a qualidade da água e o que pode estar causando aquela poluição. Esses biológicos, eu analiso algas e bactérias coliformes, também como uma forma de indicar se esse ambiente está eutrofizado ou se esse ambiente está recebendo esgoto, né? Porque tem os coliformes fecais, que são coliformes específicos do organismo do intestino. Então, se de repente na água tem muitos coliformes fecais, é porque essa água recebeu algum esgoto, tá? Então, eu tenho várias análises a se fazer. Na disciplina de poluição da água, a ideia é de que vocês vejam detalhadamente todos esses parâmetros que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, não precisam se preocupar que vocês vão ter disciplinas específicas só para se tratar desses parâmetros. Aqui eu estou mostrando alguns principais, né? Alguns principais já adiantando para vocês. É o oxigênio dissolvido, né? O oxigênio ele é essencial para a respiração de praticamente todos os seres vivos, inclusive dos peixes, micro-organismos. O oxigênio ele entra na água às vezes por conta de aeração do rio, né? Você tem uma pedreira, uma pequena cachoeirinha ali, aquelas pedras. Aquele revolvimento que eu tenho da água, né, por uma corredeira ou algo do tipo, vai fazer com que ele tenha uma troca de gases com o ar, né? Então, boa parte do oxigênio que estava no ar, ele vai passar para a água e vai se encontrar dissolvido na água. Então, é oxigênio, normal, o oxigênio que a gente respira, só que ele vai estar dissolvido na água. Quanto mais oxigênio você tem na água, mais significa que ela é uma água boa, com qualidade. Por quê? Porque se a água estiver contaminada, poluída com esgoto, por exemplo, as bactérias vão degradar o esgoto, nessa degradação elas vão usar oxigênio. Então, se o oxigênio estiver muito baixo, pode indicar, né, que você tem presença de poluição de matéria orgânica na água. Alguma dúvida aqui? Então, oxigênio... Oi? Pode falar. Não, eu liguei sem querer o microfone. Então, ele é um indicador de qualidade, né? A depender da concentração de oxigênio, eu consigo ter uma noção se aquela água está poluída ou não. Aqui é como que faz a análise, né? Eu tenho alguns equipamentos que medem diretamente, né? Algumas sondas ali, que elas vão conseguir determinar quantos miligramas de oxigênio eu tenho para cada litro de água. Então, ela consegue estimar a concentração. E aqui a gente tem alguns parâmetros, alguns indicadores de matéria orgânica. Gente, tudo que é orgânico, né, que são fezes,
ou restos, né, de folhas de animais mortos, tudo que é ser vivo que está morto, né, ou que chegou de alguma forma no rio, ele pode ser considerado matéria orgânica. A matéria orgânica em si pode ser o quê? Nas nossas fezes vão ter proteínas, gorduras, né, vão ter aminoácidos, tudo isso é considerado ali a matéria orgânica do esgoto. Ficaria muito difícil se eu fosse analisar um por um, né? Ah, vou analisar a proteína. Ah, vou analisar a gordura. Ah, vou analisar a ureia. Você teria um gasto gigantesco para analisar tudo isso e ainda, né, teria que fazer milhares de análises. Aí eu tenho algumas análises indiretas, que é a DBO e DQO. O que é isso? Demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio. Basicamente, ela vai conseguir estimar o tanto de matéria orgânica que tem no esgoto, na água do rio, em função do consumo de oxigênio. Lembra que eu falei que se tiver matéria orgânica, as bactérias vão consumir oxigênio? Então, durante a análise, se o oxigênio for muito consumido, significa que tem matéria orgânica. A diferença da DBO e DQO é que a DBO eu utilizo micro-organismos para fazer análise, os micro-organismos que vão consumir oxigênio, e na DQO eu vou usar produtos químicos que vão oxidar o oxigênio. Mas ambas, né, indicam a mesma coisa, matéria orgânica. E eu tenho um indicador direto, que é o carbono orgânico total, que é o equipamento em que eu faço a queima, né, da matéria orgânica ali do esgoto, e aí ele consegue quantificar a quantidade de carbono, né, em função do CO2. Quando você faz a queima, você transforma aquilo que estava na fase orgânica em inorgânica, que é o CO2. Então, o equipamento vai medir exatamente quanto de carbono tinha naquela amostra. Ambos é para eu ter uma noção se aquela água foi poluída, né, com matéria orgânica, por exemplo, principalmente o esgoto. Né? O esgoto é riquíssimo em matéria orgânica. Aqui as análises, né, de demanda química. Então, geralmente eu preciso de oxigênio na amostra, né? Então eu vou saturar a amostra com oxigênio e depois eu vou deixar um tempo para ver quanto vai se degradar. Então, deixa ele de 5 a 7 dias, a amostra ali, né, para degradar a matéria orgânica. Se tiver muita matéria orgânica, o oxigênio vai zerar praticamente, vai ser consumido. Se não tiver, vai se manter ainda uma quantidade de oxigênio. Isso daqui é muito específico, tá? A DQO é quase a mesma coisa, só que quem vai estabilizar não vão ser os micro-organismos que vão consumir oxigênio, mas sim reações químicas. Eu jogo um produto químico que vai oxidar o oxigênio. E o carbono orgânico total é um equipamento, né, que eu coloco a amostra e ele faz a queima. A poluição pontual, né, que é o lançamento de esgoto, e poluição difusa, que é lixiviados que vem ali com a chuva, né, principalmente vindo ali do solo, da agricultura, da cidade, etc. O que eu quero, né, só mostrar para vocês o seguinte, que se a DBO deu um valor alto, deu uma alta DBO, um alto consumo de oxigênio, o oxigênio dissolvido na água vai ter que ser baixo, porque ele foi consumido, certo? Se a DBO é baixa, o oxigênio dissolvido vai dar alto. Então, elas são inversamente proporcionais. Né? Isso é muito óbvio, porque eu estou falando de demanda, de consumo de oxigênio. Se ele foi consumido, ele vai ser reduzido na água. Lembra que eu falei da autodepuração? Aqui a gente tem um esqueminha que mostra, né, essa autodepuração acontecendo. Então, aqui eu tinha um riozinho, né, uma zona do rio, um trecho do rio que não recebe nenhum tipo de poluição. Então, ele era uma alta biodiversidade. Eu tinha aqui peixes, larvas, né, zooplânctos vivendo ali naquele rio, como deve ser, num ambiente saudável. Aí, após esse trecho, ó, eu fui lá e lancei esgoto. Tá vendo a tubulaçãozinha aqui de esgoto sendo lançada? O que é que vai acontecer no rio depois que eu lançar o esgoto? Né? No início, ali no ponto exato que eu estou lançando esgoto,
Ó, essa curvinha aqui é a da matéria orgânica, da DDO, o rosinha, e o azulzinho é do oxigênio dissolvido, tá bom? Então, ó, lancei o esgoto é rico em matéria orgânica, olha lá o que aconteceu com a matéria orgânica. Subiu, né? Então, você tem uma alta matéria orgânica. Então, daqui de início, a matéria orgânica está alta, o oxigênio vai começar o quê? A descer. Enquanto eu ainda tenho oxigênio, ele não zerou, eu ainda vou ter animais vivendo ali. Mas na próxima zona, que é a zona séptica, né? Essa inicial é a zona de decomposição. Na zona séptica é quando o oxigênio ó, chega no seu mínimo. Então, ele praticamente zerou aqui, ó. Se zerou o oxigênio, porque foi consumido, usado para consumo da matéria orgânica, os peixes vão morrer, eles não vivem sem o oxigênio. Então, o que vai sobrar nesse ambiente com baixo oxigênio? Não vai ter peixes, mas vai sobrar alguns fungos, vermes e bactérias, tá? São as bactérias anaeróbias, porque tem bactéria que consegue degradar a matéria orgânica mesmo sem oxigênio. Anaeróbias, sem oxigênio. E aí depois, né, à medida que a matéria orgânica vai abaixando, vai acabando, vai declinando, o oxigênio começa a voltar, porque ele não está sendo consumido. Então, o oxigênio vai subindo e a matéria orgânica vai descendo, porque ela está sendo degradada. À medida que a matéria orgânica baixa e o oxigênio sobe, começa a ter a zona de recuperação. Então, se eu estou voltando a ter oxigênio, vou voltar a ter animais. Então, aqui coloquei alguns animais como carpas e sanguessugas conseguem sobreviver nesse ambiente que volta a ter oxigênio, uma concentração maior. Até que aí, o que acontece? À medida que a matéria orgânica é degradada totalmente, o oxigênio vai voltar a ter uma concentração alta, e aí o ambiente volta a estar nas condições normais, tá? Então, o oxigênio voltou, a vida volta aqui também. Isso, por que eu estou mostrando isso? Porque tem alguns trechos do rio onde exatamente eu lancei o esgoto, pode ser um trecho que não tem vida, que está totalmente poluído. Mas mais à frente, quando a matéria orgânica já foi degradada, ele pode voltar a ter vida, certo? Aí você fala, nossa, mas se o ambiente faz isso pra gente de graça aí, tá rolando, por que então que eu não jogo o esgotão lá no rio sempre? Duas condições. Por quê? Se eu estou jogando uma frequência muito alta, isso daqui nunca volta à condição de recuperação, né? Ele vai estar sempre nessa zona séptica, porque nunca vai ter oxigênio, porque eu nunca paro de jogar matéria orgânica, né, o esgoto. E outra coisa também, porque às vezes esse trecho que está poluído aqui era um trecho importante, onde precisa ser utilizado para irrigar, né, ou ser utilizado para captação para abastecimento urbano. Então, às vezes, não é um trecho que poderia estar poluído, porque está afetando usos e afetando as pessoas e a economia. Deu para entender isso aqui, gente? Deu, professora. Sim, Deu? professora. Ótimo. Então, qualquer coisa depois vocês podem tirar algumas dúvidas. Acho que eu vou deixar um fórum de dúvidas lá no Moodle, que vocês podem mandar algumas dúvidas, tá bom? Principais parâmetros de qualidade também, quando a gente fala de nutrientes, os nutrientes são aqueles que causam eutrofização. Os principais são nitrogênio e fósforo. Então, tem algumas análises que você faz desses elementos. Ele pode estar na forma orgânica, como a ureia, né? Pode estar nas formas inorgânicas, como amônia, nitrito, nitrato e o fosfato, que a gente viu naquela aula dos ciclos biogeoquímicos. Então, esses formatos são absorvidos por plantas, né, assimilados, e as algas vão assimilá-los e vão crescer. Cresceu demais alga é problema, causa eutrofização. Aqui o ambiente, né, eutrofizado. Você está dando para ver aí a imagenzinha, mas tá verde, né? Tá tudo verde. Verde de quê? De algas. Então, excesso de nutrientes, e principalmente em ambientes parados, lênticos, né, como lagos e reservatórios, pode acontecer eutrofização. Na eutrofização também ocorre consumo de oxigênio. Então, as algas e matéria orgânica também, né, vai se consumir oxigênio na degradação das algas mortas, né?
E aí, então, o seu ambiente fica sem oxigênio, se fica sem oxigênio, fica sem vida, sem biodiversidade. E aqui, outros parâmetros muito importantes, que são os sólidos. Eu posso classificar os sólidos por degradabilidade e por tamanho, certo? Os sólidos que são orgânicos, né, que são aqueles que degradam a matéria orgânica. Matéria orgânica é um sólido volátil, voláteis, né? Então, os voláteis são aqueles que se oxidam, porque são degradáveis, são orgânicos. Já os sólidos fixos são os inorgânicos, por exemplo, areia. A areia nos degrada, a areia é um sólido fixo, argila, solo, silt, tudo fixo. E pode ser classificado por tamanho. Ele pode ser suspenso, dissolvido e sedimentável. O sedimentável é aquele que tem tamanho suficiente para sedimentar, então ele fica no fundo, ele sedimenta. O dissolvido é aquele que não sedimenta nunca, ele é tão pequeno que ele fica, né, dissolvido na água, junto à água. Por exemplo, o sal, né? E os suspensos são aqueles que não têm tamanho suficiente para sedimentar, e aí eles ficam ali dispersos na água também, mas às vezes eles conferem aumento de turbidez, de cor, fica aquela água lamenta, né, marrom, escura, né, são os sólidos suspensos. Dissolvidos às vezes são incolores, por exemplo, sais são incolores, né? Agora os suspensos podem ser solo, né, parte de bactérias também, que ficam suspensas, todas eles entram aí no sólido suspenso. E por fim, outros importantes, né, são os indicadores de micro-organismos patogênicos. Lembra que eu falei que a água é um veículo de transmissão de doenças? Então, vermes, vírus, bactérias que causam doença, se estão presentes na água, são um grande problema, porque se eu estou fazendo consumo dessa água, eu posso ficar doente, né? Então, eu faço algumas análises desses coliformes, que é para eu ter uma noção se a água foi contaminada. Eu tenho bactérias coliformes, elas podem ser de origem do solo e pode ser de origem do intestino. Os totais, às vezes a gente tem coliformes que são naturais do solo, né? Agora, os termotolerantes, antigamente eles eram chamados de fecais, que são coliformes presentes no intestino. O coliforme em si, ele não causa doença, ele só é utilizado para indicar. Por exemplo, imagina se eu fosse fazer a análise de todos os vírus e bactérias protozoários que causam doença. Às vezes é uma análise cara, tem um custo alto, ou que é muito demorada. Então, aí o que eu faço? Eu faço esse como indicador. Se eu medir lá na água e achei coliformes fecais, né, os termotolerantes, significa que aquela água recebeu esgoto, recebeu fezes, né? E se recebeu fezes, alguma dessas fezes podia ser de uma pessoa doente. Então, ele é um indicador de contaminação. E E. coli, Escherichia coli, é um coliforme termotolerante, só que isso aqui é uma espécie, né? Existem várias espécies, porque isso aqui é um grupo de bactérias coliformes, é um grupo. Nesse grupo, eu posso ter várias espécies. Essa espécie E. coli, ela é específica dos intestinos de seres de organismo quente, como humanos e outros animais. Então, se eu achei E. coli, aí é certeza absoluta, né, um reforço de que, de fato, teve contaminação com esgoto na água. Então, são indicadores indiretos. Eles me dão uma ideia de que se aquela água foi contaminada ou não. E posso ter outros parâmetros que medem, né, por exemplo, outras poluições. Por exemplo, óleos e graxas, né, eu posso ter noção se a água está sendo contaminada por alguma indústria, né, ou até mesmo óleo, por exemplo, óleo de cozinha. E pode ser alguma, nenhum tipo de óleo. Se for um óleo mineral, se é um óleo vegetal, óleos e graxas contaminam muito, fortemente a água. Às vezes, 1 ml de óleo é suficiente para contaminar, né, 10 litros de água ou até mais. Então, em hipótese alguma, eu lanço óleo na pia, nos vasos. O esgoto deveria ser livre de óleo, tá bom? E graxa.
Metais pesados causam doenças, câncer e outras. Compostos orgânicos tóxicos, como hormônios, fármacos, pesticidas, também, às vezes estão em concentrações pequenas na água, mas eles são altamente prejudiciais à saúde. Então, uma grande preocupação, né? Pode falar. O hormônio do anticoncepcional, ele vai para a água do esgoto? Sim. Naturalmente, todos os seres vivos liberam hormônios, né? Então, são os hormônios naturais. Esses hormônios também são prejudiciais à saúde. Então, mesmo que não tomássemos anticoncepcional, teria hormônio no esgoto. Mas aí, com o anticoncepcional, aí você tem os hormônios sintéticos, que são os hormônios artificiais. Tanto os hormônios artificiais como naturais são prejudiciais à saúde. Por exemplo, eu me preocupo muito com o reuso de cama de frango, né? Que é aquela das granjas ali, onde tem as fezes e urina das galinhas. Essas galinhas recebem medicação, às vezes elas tomam antibióticos, essas galinhas vão liberar hormônios, naturalmente todo ser vivo libera, e às vezes essa cama de frango vai ter esses poluentes, hormônios e antibióticos, e aí você às vezes usa, eu já vi hortaliças, né? Eles usam cama de frango para adubar alface, por exemplo. Se essa cama de frango não passou por nenhum tratamento, nenhuma análise, isso pode ser muito perigoso. Só que o que acontece? No Brasil, a gente não tem legislação para isso. Nenhuma legislação que fale que isso é preocupante. Não tem legislação que regulamenta quanto de hormônio pode ter, quanto de antibiótico e fármaco pode ter. E aí acaba que nisso as pessoas usam, né, com grande abundância. E aí é um grande problema, porque isso entra na cadeia alimentar, né? Contaminou a galinha, contamina você, contaminou a alface, contamina você. E é por isso, assim, que os índices de câncer estão cada vez maiores, né? Não é à toa que existe tanto câncer, porque nós estamos sendo expostos a N e N poluentes, que são micropoluentes, você não consegue vê-los, eles não são removíveis de qualquer jeito, né? Se tem pesticida na água, você não consegue remover com tratamento convencional. Se tem hormônio na água, você não vai conseguir remover com qualquer tratamento, precisa ser um tratamento muito avançado. Tratamentos avançados só são utilizados em casos muito específicos, né? As cidades do Brasil não recebem esses tratamentos. Então, de modo geral, a gente sabe que está sendo, sim, expostos, né, a muitos desses poluentes. Existem tecnologias, inclusive no meu mestrado eu trabalhei com a membrana, né, filtrante, que ela servia para remover hormônios, fármacos, pesticidas da água. No meu estudo eu usei um poluente plastificante, que é o bisfenol A, você já deve ter visto os plásticos, né? Tem lá uma sigla BPA Free, esse poluente que eu trabalhei, ele é um poluente muito contaminante, muito tóxico. E ele, hoje em dia, muitos plásticos vêm livre dele, porque principalmente que vai no micro-ondas, né? Não pode ter esse poluente. E eu também trabalhei com toxina de alga, que também é considerado um micropoluente. Ela não é removida em tratamentos convencionais, somente nos avançados. Mas existem muitos estudos, né? Quem se interessa por tecnologias, a gente tem muitos estudos com essas tecnologias para remoção desses orgânicos tóxicos que eu mostrei aqui para vocês. Metais pesados, né, pesticidas, etc. Mas, de modo geral, a legislação precisa ajudar, né? Acho que o governo, esses tempos, liberou, né? Desde de uns anos para cá, foram liberados muitos pesticidas que são proibidos em vários países. Pode falar. Aqui é a Bruna, deixa eu te falar, eu tenho que tomar banho para ir trabalhar. Se a senhora for fazer chamada, tá? Coloca eu tava presente na aula até agora. Não, tá tranquilo, tá? Eu vou fazer, eu não faço a chamada, mas eu sei quem participou, não, então eu tenho o controle de quem tá participando. Mas Tá não bom, precisa se então. preocupar, eu Obrigada, também já tô encerrando a aula, tá bom? Gente, tem alguma dúvida que ficou referente a alguma coisa que eu falei, alguma curiosidade? Não. Não, Tá professora. tranquilo? Às vezes eu falo muito, né, das atividades humanas, eu critico muito o uso de pesticidas, né, o devastamento causado pela agricultura sem
sem cuidados. Não é que eu sou contra essas atividades, né? Em hipótese alguma. Eu só vejo como possível limitarmos o uso de alguns pesticidas que são de fato muito tóxicos, né? Ou replantarmos, reflorestarmos nossas nascentes, margens dos rios. Não estou dizendo para não fazer atividade, mas fazer de uma maneira correta, sustentável, né? Que mantenha a qualidade daquele ambiente e mantém prosperidade por muitos anos, né? Às vezes fala, você está preocupado com a geração futura, eu tô nem aí, eu já vou estar morto, pode se fuder o futuro. Mas a gente às vezes está falando de problemas que acontecem em uma margem de tempo que você ainda possa estar vivo, né? Ou inclusive você possa ser vítima dessa poluição. Então, é possível desenvolver de forma sustentável? É. Basta interesse, né, econômico e interesse governamental também. Aqui, aqueles índices, né, que eu falei para vocês, o IQA, que é calculado por essas análises que eu mostrei, e aqui ele vai dizer qual que é o nível excelente, o nível bom, médio e ruim. Então, se você calcula, tem equações que calcula, né, você tem uma noção aqui, a partir desse índice, qual água que é classe 1, classe 2, classe 4, né? Isso vocês vão ver depois, com mais calma, mais para frente, em disciplinas específicas. E aí, né, eu mostrei um monte de problema para vocês, e aí vocês vão me perguntar, tá bom, né, descobri, sim, aceito que tem muitos problemas acontecendo, mas o que podemos fazer para solucionar esses problemas? Então, na aula que vem, eu vou mostrar para vocês algumas formas de prevenção, e inclusive de reconhecer esses problemas, né, a gente tem modelos matemáticos que eu consigo ter uma resposta de como que está a qualidade do rio. Isso em áreas que eu não consigo monitorar de forma pessoal, o modelo vai me dar uma estimativa, né, de como que está a poluição de um rio. E também, depois a gente vai ver tecnologias de tratamento de água e tratamento de esgoto. Então, por hoje eu vou terminar aqui, né, e na próxima aula eu vou gravar encerrando essa, vou provavelmente postar alguma atividade de estudo que eu já dei, e aí na próxima aula a gente vai ver tratamento de água e de esgoto, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Alguma dúvida, alguma coisa? Professora, Pode falar. a respeito da cama de frango, por exemplo, minha família usou bastante cama de frango ano passado, deu um ótimo resultado. Aí eu não entendi mais ou menos qual é o problema dela. Não, é porque a cama de frango, ela é muito rica em nutrientes. Ótimo, então ela significa que ela é um ótimo adubo, um ótimo fertilizante. Isso a gente não tem dúvida da capacidade que ela tem de melhorar, de servir como fertilizante, como adubo. O meu questionamento, Lucas, é referente a os poluentes que pode ter por conta de hormônios que os frangos liberam, né? Por conta de antibióticos que foram ingeridos no frango. Não estou dizendo que de fato ela está contaminada e que ela é um grande problema. Eu só estou dizendo que deveria existir uma legislação que determine concentrações máximas, tipo, você pode usar a cama de frango se o hormônio deu, sei lá, 1 miligrama por litro de cama de frango. Então, assim, falta legislação que certifique esse uso, padronize esse uso, tá? Mas eu já vi também hortas maravilhosas com o uso da cama de frango. Outra preocupação também é fazer o uso correto da cama de frango, né? Passar por uma estabilização, deixar ela degradar, chegar num ponto de estabilização também é muito importante. Sei lá, fazer a secagem dela no sol, o sol ajuda a eliminar boa parte dos patógenos também, né? Mas é mais uma crítica em relação a esses micropoluentes. E a nossa legislação não está contemplando eles. Então, é por isso que a sua família usou de forma, né, sem nenhum tipo de problema com a legislação. Deu para entender mais ou menos? Deu. Obrigado. Deu sim? Obrigada eu. Então, gente, até sexta que vem, nesse mesmo horário, 1h30, tá bom? Tá bom, até mais. Boa tarde para vocês. Beijos, abraços. Boa tarde, professora. Até sexta. Boa tarde. Deixa eu só te mostrar minha blusa. Ih, já foi. Tadinha.